Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versos 18. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Anote aí o tema da mensagem. 3 mensagens que a cruz de Cristo transmite. Esse é o tema. 3 mensagens que a cruz de Cristo ela transmite. É lógico, queridos, que a cruz ela tem diversas mensagens para nós. Mas aqui o Espírito Santo me inspirou 3 para trazer a você com base nessa palavra aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versos 18. Quem encontrou, diga amém. Leia comigo, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tem uma tradução que diz a mensagem da cruz, né? Ou seja, meus irmãos, prestem bem atenção aqui para mim, por favor. É verdade que a cruz ela expressa sim, não apenas uma mensagem, mas diversas mensagens que mudam a nossa vida. Irmão, a cruz hoje para nós é símbolo de vitória, glória a Deus. A cruz hoje para nós é símbolo de transformação, de perdão e de muitas outras bênçãos que Jesus ele conquistou lá no Calvário. Mas, meu irmão, existem 3 mensagens que o Espírito Santo ele inspirou meu coração a respeito da cruz, do que a cruz ela transmite para nós, amém? E eu não quero ficar muito aqui na introdução não, eu já quero passar para essas 3 mensagens que a cruz de Cristo ela transmite. A primeira delas, que Deus transforma maldição em bênção. Repita comigo: Deus transforma maldição em bênção. Quem crê? Glória a Deus. Uma prova disso, sabe qual é? Você. Lembra quem você era antes de Cristo? Lembra como estava a sua vida antes de você conhecer Jesus? Muitos aqui estavam no vício, né? Muitos estavam na prostituição, muitos estavam nas drogas, outros talvez nem tão ruim assim no que diz respeito a vícios, mas estavam em depressão, não tinha ânimo para viver, vivia uma vida atribulada, uma vida onde não tinha paz, não tinha alegria para nada. Meu irmão, todos nós éramos maldição, mas quando Jesus entrou na nossa vida, Ele transformou, glória a Deus. Ele transformou a maldição em bênção. Hoje você é uma bênção, glória a Deus. Fala para o seu irmão, diga: você é uma bênção. Agora, irmão, por que eu afirmo que uma das mensagens que a cruz ela transmite é esta, que Jesus transformou a maldição em bênção? Nós temos que entender que a crucificação, o ato de ser crucificado, irmão, foi a pior pena de morte legitimamente legalizada que já existiu no mundo. Hoje ainda no mundo existem diversas penas de morte, mas nenhuma foi tão cruel quanto a crucificação. Morrer na cruz, irmão, é sinônimo de maldição para qualquer pessoa. Era a pior sentença que um ser humano poderia receber na face da terra. E só para falar um pouco de contexto histórico, muitas pessoas acreditam que a crucificação ela começou em Roma, e na verdade não foi. Acredita-se que a primeira crucificação ela aconteceu na Síria, ou seja, foram os assírios que inventaram essa pena de morte chamada crucificação. Depois os gregos adotaram a mesma pena e depois chegou até os romanos. E aí os romanos fizeram um upgrade, se eu posso falar assim, né?
Ou seja, o que já era ruim, que havia sido inventado pelos assírios, os romanos tornaram pior ainda. Porque no começo a crucificação ela era feita literalmente em uma arte de madeira, o que nós podemos chamar de madeiro, né? A pessoa era crucificada com as mãos em cima e os pés embaixo, assim. O que facilitava a morte da pessoa crucificada, porque a primeira coisa que se quebravam eram esses ossos aqui debaixo da axila, fazendo com que o pulmão sufocasse mais rápido, a pessoa morresse mais rápido. Mas os romanos fizeram a crucificação se tornar algo mais ruim do que já era. Quem está entendendo? Ou seja, eles fizeram realmente um formato de cruz para que os ossos não se quebrassem, ou seja, a pessoa fosse sufocada aos poucos. Meu irmão, só para você ter uma noção, as pessoas que eram crucificadas, grande parte delas demoravam dias até semanas para morrer. Elas ficavam ali definhando debaixo do sol, debaixo da chuva, não importa. Elas passavam de dias sufocando pouco a pouco com o peso do seu corpo até morrer. Veja que pena dolorosa, veja que coisa sofrida era a morte e crucificação. Meu irmão, verdadeiramente ser crucificado era uma maldição. E na própria lei de Deus, a própria lei de Moisés, a crucificação era vista como tal. Vamos ver lá em Deuteronômio, capítulo 21. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 21. Olha o que a palavra de Deus fala através de Moisés. Deuteronômio, capítulo 21. Quantos encontraram? É o 5º livro da Bíblia, gente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Capítulo 21, versos 22. Leia comigo, diz assim: quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares em um madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de quem? De Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Irmãos, veja só, a crucificação era algo tão séria, era visto de uma forma tão negativa, que a pessoa que morresse na cruz, ela não podia ficar ali, ela tinha que ser imediatamente retirada e enterrada, né? E meu irmão, veja só, por quê? Porque aquilo ali era visto como uma maldição para a terra. Meu irmão, veja que coisa tremenda. Jesus se fez maldição em teu lugar. Quem está entendendo? Glória a Deus. Jesus se fez maldição por você. Está aqui, a palavra está dizendo, ó, é maldito de Deus. Maldito de Deus quem morresse na cruz. Jesus escolheu morrer, não foi qualquer morte por você, irmão. Ele escolheu morrer a pior morte. Ele escolheu ser maldição em teu lugar. Glória a Deus. Diga aleluia. Meu irmão, muitas pessoas, eu já ouvi falar assim, pastor, a pessoa quando era criança foi oferecida num terreiro, né? Ela vem de uma linhagem de médios, de bruxos, como se ela fosse obrigada a viver aquela maldição. Quem está entendendo, pessoal? Quer a boa notícia? Jesus se fez maldição em seu lugar. Todas as obras que eram contrárias, todas as maldições, as pragas que foram lançadas sobre a tua vida, Ele se fez maldição em teu lugar. Ele morreu na cruz em teu lugar. Glória a Deus. Amém, pessoal? A palavra de Deus fala aqui em Números. Agora volta em um livro. Vamos para Números 23, versos de número 23 também.
Essa passagem do capítulo 23 é muito forte, porque os inimigos do povo de Deus queriam como é que eu posso falar? A palavra certa é comprar, não, é subornar. Eles queriam subornar o profeta de Deus para lançar uma maldição contra Israel. Mas olha o que o profeta falou, versículo 23. Pois contra Jacó não vale o quê? Encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem obrado, que coisas Deus tem feito. Glória a Deus, irmão. Olha aqui para mim, meu irmão. Contra a tua vida não vale maldição, contra a tua casa não vale encantamento, contra a tua vida obra de inveja não prospera, contra a tua vida nenhum mal permanece de pé. Quando você entrega a sua vida a Jesus, não importa a maldição, ela é quebrada pelo poder do sangue derramado no Calvário. Glória a Deus. Aplauda Jesus se você crê nisso. Glória a Deus, aleluia. Eu creio nisso, irmão, aleluia. Meu querido, é muito forte isso aqui. Ah, pastor, um dia uma pessoa jogou uma praga contra a minha vida. Pastor, um dia a minha mãe, meu pai falou que eu nunca ia ser feliz no meu casamento. Aquele patrão disse que eu nunca ia dar certo em nenhuma outra empresa. Meu irmão, se você está em Cristo, não há mais maldição sobre você. Ele mesmo se fez maldição em teu lugar. Está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição por você, em teu lugar. Aleluia. Meu irmão, eu lembro que quando eu entendi isso aqui, a minha vida mudou. Eu tenho um testemunho pessoal muito forte, né? A minha mãe conta, né? Até hoje eu tenho lembranças ainda, que por volta dos 5, 6 anos de idade, irmão, eu passava às vezes dentro de casa, assim, né, em cantos escuros, às vezes até fora de casa também, em lugares escuros, eu via um demônio. Hoje eu sei que demônio era aquele, né? Eu via o Exu capa preta. Ele olhava para mim e ria. E a última coisa que eu lembro era do sorriso desse demônio, irmão. E aí já quem conta a história já é minha mãe. Porque ela conta que com 5, 6 anos de idade eu manifestava. Ela dizia assim: meu filho, você começava a se tremer, e dizia: mãe, lá vem ele, e você saía de si. Imagine uma criança de 5, 6 anos, irmão, derrubar um adulto, quebrar uma casa toda. Havia uma maldição sobre a minha vida. E eu lembro que a minha mãe, ela levava para tudo quanto era coisa, levava para rezador, fazia todo tipo de promessa para todo tipo de santo, de todo tipo de entidade, e nada resolvia. Muito pelo contrário, quanto mais ela buscava esses meios hereges, pior ficava a minha situação. A mãe conta que ela sofreu comigo até mais ou menos os meus 9 anos de idade, passando por essa situação de possessão demoníaca. Às vezes sem saber o que fazer, a única coisa que ela podia fazer era agredir. Ela dizia assim: meu filho, você ficava tão furioso, você ficava tão forte, que eu tinha que te agredir como se eu tivesse agredido um homem adulto, porque senão você destruía tudo. E eu digo para você, eu não lembro nada disso. A única coisa que eu lembro é de ver essa entidade, irmão, e cansado de tanto lutar, já não saber o que fazer. Imagine o seu filho mais velho passando por uma coisa dessa, criança. Minha mãe buscou ajuda no Senhor Jesus. Ela deixou de orar as imagens, deixou de fazer promessa para um monte de coisa, e ela falou com Cristo, falou: Senhor, se o Senhor libertar meu filho, eu entrego a vida dele em tuas mãos, e ele vai ser o que o Senhor quiser. E hoje eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, que não há maldição que não possa ser quebrada pelo poder do nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Nunca mais eu manifestei, nunca mais vi aquele demônio.
Muito pelo contrário, meu irmão. Hoje é o diabo que tem medo de mim, para a glória e para a honra do Senhor. Amém ou não? Não há maldição, irmão. Não importa. Sério que você nasceu para sofrer? Está repreendido em nome de Jesus. Quem falou isso não sabe o que está falando, porque Jesus já pagou o preço. Ele se fez maldição em teu lugar. Lá em Gálatas capítulo 3, vamos para Gálatas agora, Novo Testamento. Nós começamos em Coríntios, depois de Coríntios é Gálatas, capítulo 3. Hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus já me usou várias vezes no ministério de libertação para libertar crianças como eu sofri. Eu lembro de um caso lá na cidade de Manaus, no bairro São Jorge, que uma irmã da igreja, ela chegou lá na sede procurando o pastor, né, o líder estadual. O pastor está aí? E eu fui quem atendi ela. Eu falei: não, irmão, o pastor não está, mas eu estou aqui para lhe ajudar. O que a senhora precisa? Ela: não, só se for com o pastor mesmo, porque o assunto é sério. Deus me deu ousadia. Eu falei para ela: irmã, pode falar para mim que a bênção que a senhora precisa vem através do meu ministério. Na hora ela olhou assim para mim, acreditou. Aí contou para mim: pastor, eu tenho uma filha de 9 anos, e dentro de casa ela anda falando com coisas. Ela anda falando nos quartos, com as paredes. E vira e mexe, ela diz assim: lá vem ele, mamãe, lá vem ele. Eu lembrei de quem? Eu lembrei da minha história. Eu falei: irmã, pode contar, eu já sei mais ou menos o que é. Ela: o senhor pode ir na minha casa, o senhor pode ir lá conversar com a minha filha, orar sobre ela. Eu falei: eu vou com todo prazer. Aí fui na casa dela, cheguei lá, era uma mocinha de 9 anos. Sentei assim no sofá, ela sentou assim na minha frente. Eu comecei a conversar com ela, falei: filha, o que está acontecendo? Conta para o tio aqui. Ela: não, pastor, é porque ele vem falar comigo. Toda noite ele me acorda. Ele já mandou eu matar minha mãe. Ele já mandou eu fazer isso, fazer aquilo. Aí eu falei para ela: você é herança do Senhor. O demônio não pode te tocar, mas você precisa clamar a Jesus. Aí eu expliquei para ela: Jesus te liberta de tudo. Preguei um pouquinho para ela, na simplicidade mesmo. Ela falou assim: pastor, ora por mim. Eu quero que Jesus me liberte. Eu não quero mais ver essa coisa, eu não quero mais conversar com essa coisa. Irmão, e para a honra e glória do Senhor, eu orei. Ela não precisou manifestar. Foi uma oração simples. Ela abriu o coração para Jesus. Daquele dia em diante, nunca mais aquela criança viu aquela coisa. Nunca mais, irmão. Eu até me emociono porque Deus liberta, quebra as nossas maldições para a gente se tornar bênção para outras pessoas. Você um dia já esteve preso à maldição do vício. Hoje você é testemunho para outras pessoas. As maldições que são quebradas em nossas vidas é para glorificar, é para o testemunho do reino de Deus, do poder que Ele tem. Aleluia. Aqui em Gálatas capítulo 3, versos 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por quem? Por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14: para que a bênção de Abraão, aleluia, chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia. Outrora um espírito mau era uma maldição sobre a tua vida. Hoje é o Espírito de Deus, é a bênção sobre a tua vida. Aplauda ao Senhor que transforma a maldição em bênção. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, meu irmão.
Hoje você está debaixo da graça, você não está mais debaixo de lei, você não está mais debaixo de maldição. Aleluia. Receba isso na tua vida, seja bênção para as pessoas, seja bênção na tua casa, seja bênção no seu trabalho, reflete a luz de Cristo na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa é a primeira mensagem que a cruz transmite. Mas a segunda mensagem que a cruz de Cristo ela transmite é que Jesus pagou com a sua própria vida o preço de todos os nossos pecados. Diga: Jesus pagou o preço de todos os meus pecados. Muitas das vezes a gente pensa o seguinte: eu pequei, não tem jeito para a minha vida. Meu irmão, nunca é tarde. Nunca é tarde para Jesus te limpar, te lavar. Você pode ter andado no pior lamaçal do pecado que tiver, mas quando Jesus morreu, Ele não fez obra pela metade, Ele fez a obra completa. Jesus, quando morreu, Ele já sabia que você ia pecar, mesmo depois de ter aceitado Ele. Ou você acha que não? Ou você acha que depois que aceita Jesus não peca mais? Meu irmão, a nossa carne, a nossa natureza humana, ela é falha. Mas a notícia boa que eu tenho para te dar é que o preço pelo pecado foi pago em sua totalidade. Jesus morreu não só pelos pecados do teu passado, nem do teu presente, mas até para aqueles que você ainda vai cometer. Agora, lógico, irmãos, isso não te dá motivo, isso não te dá liberdade para você viver no pecado. Olha o que diz aqui, Gálatas, capítulo 5, versos 13. Vamos ler primeiro versos 1, depois o 13. Amém? Amém ou não? Capítulo 5, versos 1, ele diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo os libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo do quê? Da servidão. Agora pula para o 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Glória a Deus, gente. Irmão, Jesus, Ele pagou o preço por todos os teus pecados, até aqueles que você ainda vai cometer. Mas é lógico que nós, como a palavra de Deus está dizendo aqui, nós não temos que dar ocasião para a nossa carne, nós não temos que dar ocasião para viver no erro. Hoje, meu irmão, essa Santa Ceia é uma oportunidade de você começar o ano em aliança com o Senhor, você começar o ano consertando a tua vida, se reconciliando com aquele que te chamou. A escolha é tua, porque o preço já foi pago. Ele levou cativo o cativeiro. Basta que você reconheça, que você confesse, você abandone a prática do pecado. Meu irmão, está tudo certo. Você volta a ser um filho. Veja o filho pródigo que foi para o mundo, fez tudo errado, e consciente disso. Consciente, porque foi ele que disse: pai, dá o que é meu. Meu irmão, mas quando o filho voltou achando que não tinha perdão, não tinha jeito, o pai estava esperando de braços abertos. Não deixe o diabo brincar com a tua mente e achar que só porque você caiu, você falhou, você pode ficar debaixo do dedo dele ali, da acusação dele. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Te reconcilia com Deus hoje, conserta a tua vida com Deus hoje e seja livre do pecado em nome de Jesus. Em Colossenses, se está aí em Gálatas, vai para Efésios, Filipenses, Colossenses, 3 livros depois. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler esse versículo com vocês em 2 traduções. Na tradução tradicional, a mais comum, que é a que nós estamos lendo aqui, Almeida Revista Corrigida.
nós vamos depois ler na VFL, a versão fácil de ler. Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Lê comigo, querido. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Diga glória a Deus. Irmão, vou ler para você agora na versão fácil de ler. Diz assim, ó, versos 14: ele cancelou o registro de dívida que mostravam todos os pecados que tínhamos feito contra a lei de Deus, e o anulou, pregando-o na cruz. Dessa forma, todos os nossos pecados foram perdoados. Por meio da morte de Cristo na cruz, Deus venceu os governos e os poderes espirituais, desarmando-os e fazendo deles um espetáculo público. Diga glória a Deus. Não é tremendo, irmão? Não é tremendo essa tradição? Você lendo a outra, talvez você não entende nada. Cetro que era contra nós, rasgou na ordenança. Agora, olha essa tradição aqui, fácil de ler, fácil de entender. Vou ler de novo, versos 14. Ele cancelou o registro de dívida que mostrava todos os pecados que tínhamos feito contra a lei de Deus, e o anulou. Meu irmão, é muito forte isso aqui, meu irmão. Olha aqui para mim, é muito forte isso aqui, gente. Meu Deus do céu, é tremendo isso. Nós tínhamos um registro de dívida. Você acha que Satanás não tem esse registro? Ele tem. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, ó, Jesus vai lá e rasga. Jesus vai lá, deixa eu ver se tem um papel aqui. Pronto, eu vou pegar isso aqui. Aqui tem muito aqui. E Jesus faz assim, ó, com o registro de dívida que Satanás vai lá mostrar. Ah, é? Me dá aqui. Ó. É por isso que a palavra de Deus diz: não há condenação porque estão em Cristo. O diabo pode até tentar te acusar, meu irmão, mas ele sabe que o preço foi pago. Jesus pagou em sua totalidade. E Jesus não fez a obra pela metade, não foi coisa meia boca, não. Ele deu até a última gota de sangue para o perdão dos teus pecados. Pecados tal que cometestes, que comete e que cometerás. Quem está entendendo? Dá uma glória para esse Jesus. Aplauda Ele. Dá uma glória e aplauda Ele, que Ele merece. Aleluia. Jesus é lindo, irmãos. Oh, Jesus maravilhoso. Essa é a mensagem que a cruz transmite para nós. Recebe na tua vida, meu irmão. Você que está em casa assistindo essa mensagem, recebe essa palavra na tua vida. Eu não importa por que caminho espinhoso você andou, Jesus está te chamando para reconciliação, para o perdão, meu irmão. Lá em 1 João, vamos lá, no capítulo de número 1, versos 9, primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, versos 9, amém? Ele diz assim: se confessarmos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Não tem segredo, meu irmão. É confissão. É falar sério com Deus. Senhor, eu caí, eu pequei, eu desejei, eu fiz o que era mal aos teus olhos. Mas eu te apresento, eu peço o teu perdão para a minha vida. Eu confesso, eu abandono essa prática hoje. E Ele vai te purificar de toda injustiça. Glória a Deus. E a terceira e última, irmão, mensagem que a cruz de Cristo transmite é que a morte não é o fim. Cristo vive. Diga: a morte não é o fim. Diga: Cristo vive. Aleluia. O apóstolo Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, para muitos nessa vida temem a morte. Muitos nessa vida, a morte é o fim, né? Quando a gente perde um ente querido, um familiar, a gente sente saudade. Sente ou não sente? A gente sente saudade. A gente pensa assim: nunca mais eu vou ver essa pessoa. Depende para onde você vai e para onde ela foi. Se estiveres com Cristo, a morte é apenas uma promoção. A morte é apenas uma passagem para um reino onde não vai haver mais dor. Aleluia. Antes de eu ler isso com você, eu quero falar um pouco sobre a primeira pregação do apóstolo Pedro. Na primeira pregação de Pedro, a feliz pregação que levou 5.000 pessoas ao arrependimento e à conversão, o apóstolo Pedro disse que a morte não conseguiu segurar Jesus. Por isso ele ressuscitou. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. É tremendo isso aqui, irmão. Oh, aleluia. Deus está aqui nesse lugar. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Versos de número 24. Lê comigo aí, diz assim. Acharam, queridos? Então leia comigo, diz: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte. Tem uma tradução que diz: quebradas os grilhões da morte, né? Pois não era possível que fosse retido por ela. Tem uma tradição que diz que era impossível a morte segurar Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, eu sempre gosto de falar que quando Jesus morreu, Satanás tomou um susto, porque ele estava numa comemoração gigantesca lá no inferno, dizendo assim: eu venci, agora eu sou maior do que Deus. E de repente, quem é que bate na porta dele? Aquele que tem a chave de Davi. Imagine você o susto que esse tinhoso ele teve ao ver a resplandecente estrela da manhã indo lá tomar da mão dele a autoridade que ele tinha sobre a tua vida. A morte não conseguiu segurar ele, porque ele vivo está, meu irmão. Aleluia. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo: o qual Deus o ressuscitou, quebrou os grilhões da morte, porque era impossível que a morte conseguisse segurar ele. A morte não segura aquele que é o portador da vida, irmão. A morte não segura aquele que criou tudo o que existe. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que a morte não é o fim, meu irmão. Não é o fim, principalmente para quem está em Cristo. A morte é um começo de um ciclo de vitórias, de bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. Agora sim eu leio com você Filipenses. Vamos para Filipenses capítulo 1.
Irmãos, vocês me perdoem se eu não estou conseguindo aguardar vocês acharem aí, tá, irmãos? Porque eu preparei muitos versículos aqui, eu quero entregá-los todos. Para a mensagem não ficar muito demorada, eu vou lendo aqui. À medida que você vai achando, você lê comigo, senão você apenas ouça. Amém? Filipenses capítulo 1, versos 21. Lê comigo, é muito forte isso aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia. Ele diz: porque para mim, o que, irmãos? O viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia. Viver é Cristo, irmão. Morrer é ganho. Morrer é ganho. Tem uma canção, eu lembro de uma canção, cantava antigamente na igreja, que dizia bem assim: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para. Meu irmão, viver é Cristo. Viver é Cristo, viva para Cristo. Se você partir, está amarrado, né? Mas se partir amanhã, você está melhor que qualquer um de nós. Outro dia, final do ano passado, um amigo muito querido meu, ele faleceu. Foi meu obreiro na última igreja que eu pastorei lá em Manaus. Eu que levantei ele ao obreiro. Quando eu cheguei na igreja, ele era só membro. Estava até com problema no casamento com a esposa. A irmã, que é uma benção também, a esposa, eles dois viraram obreiro. Olha como que é a coisa, né? Cheguei na igreja e estavam decididos a separar. Como é que um casal que está decidido a separar, Jesus faz a obra, depois os dois estão juntos e ainda fazendo a obra. E como diz Fernando de Lima, né? Como diz o nosso missionário, esse Deus é tremendo, irmão. Irmão, o que eu já vi Deus fazer, eu digo para você, não duvide desse Deus. Esse Deus é tremendo. E esses irmãos aí, eu falo sem nenhuma vergonha, porque eu conheço, né? A irmã, ela fica muito feliz de ouvir esse testemunho. Cheguei na igreja e estava querendo separar. Eu olhei para eles e falei assim: separar? Deus tem coisas para vocês. O que Deus uniu não separa o homem, não. Fiquem em paz, vocês vão dar um jeito. Irmão, e para a honra e glória do Senhor, com mais ou menos 3 meses depois, os dois estavam firmes, se reconciliaram com Cristo, fizeram o curso de obreiro, e eu levantei os dois com muita alegria, ser obreiro. E a filhinha deles, que na época devia ter 12 anos mais ou menos, aprendeu a tocar teclado. Ela que tocava no teclado para mim na hora da abertura do culto. Olha a obra tremenda, né? Mas infelizmente esse ano, infelizmente é a forma de falar, né? Porque com certeza ele está bem mais feliz que eu. Bem mais feliz que qualquer um de nós. O meu irmão querido, irmão Jacques, estava fazendo uma caminhada, caminhando, e teve um infarto fulminante. Faleceu agora no final do ano passado. Eu oro a Deus, sempre quando eu lembro deles eu oro, né? Oro pela irmã Joels, oro pela família, para que eles sejam fortalecidos. São pessoas maravilhosas, irmão. Às vezes eu fico sem entender porque que os bons vão primeiro. É porque eu acho que Jesus diz assim: não, o mundo não merece, né? Eu vou trazer ele aqui para mim. E eu creio que estar com Cristo é muito melhor do que estar aqui, irmão. Deixa saudade na gente, né? A gente fala assim: poxa, foi tão cedo. Mas a certeza que eu tenho no meu coração é essa: estar com Cristo está melhor que qualquer um de nós. Amém ou não? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero ler uma sequência de promessas extraordinárias, mostrando para você que a morte não é o fim, que Jesus é o portador da vida. Eu vou começar com Apocalipse capítulo 1. Tudo que eu vou ler aqui está em Apocalipse, tá? Vou começar no 1. Glória a Deus. Meu amigão foi para a glória. Mas eu sei que está melhor que nós. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versos de número
17, ele diz assim, ó: e eu quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus. Escreva as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Meu irmão, o que é isso aqui? É Jesus se revelando para João. João, aquele que morreu está aqui vivo falando contigo. Ó, pegou a chave e balançou. Está aqui, ó, a chave da morte e do inferno. Aleluia. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Aleluia. Aí no capítulo de número 3, ele diz o seguinte para a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, versos 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Se prepare para ser arrebatado, irmão, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora, meu irmão, pule lá para o capítulo 21. É lindo, isso aqui é tremendo, querido. Agora vamos ler o versos 4. Capítulo 21. Versículo de número 4. Glória a Deus. Oh, glória. Versos 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. Meu irmão, agora no versículo 21, mesmo capítulo 21, versos 21, diz assim, ó: e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. Aleluia, oh glória a Deus. Agora, por último, capítulo 22, versos 12, ele diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quem crê, aleluia, aplauda ao Senhor, aplauda ao Rei dos Reis, aplauda ao Alfa, ao Ômega, ao primeiro e último, Jesus, aleluia. Amém, meu irmão? São essas 3 mensagens. O Espírito Santo inspirou meu coração.
A primeira é: Deus transforma a maldição em bênção. A segunda é que Jesus pagou com a sua própria vida o preço por todos os nossos pecados. E a terceira é que a morte não é o fim. Cristo ressuscitou e Ele tem preparado para nós um lugar glorioso. Aleluia. Amém, irmão? E eu pergunto para você: você quer participar dessa glória? Sim ou não? Nós vamos orar agora, vamos fazer a oração da reconciliação. Não importa quais sejam os teus pecados, abra o coração, fala para Deus, confessa, você vai alcançar misericórdia agora, amém?